o título da mensagem dessa manhã eu achei bem interessante, né? Mas antes de falar o título, eu queria perguntar aqui para alguns irmãos, né? Quer dizer, para todos. Eu sei que o irmão Fred é natural do Rio, né? Rio de Janeiro. Tem mais alguém aqui que não seja natural de São Paulo? A irmã Genilde é de onde, irmã? Paraná. Paraná. E o restante, eu posso dizer que é paulista, né? A irmã Nila é paulista também? Não. Sou Cuiabá. Cuiabá. Eu sou de Pernambuco. O título da mensagem dessa manhã é Você sabe de onde eu venho? É o título. Os irmãos gravem este título para o final desta mensagem importante que Deus quer falar conosco nesta manhã. Falando de esperança, como estudamos na lição, né? A lição veio falando de esperança, e como eu falei da esperança das pessoas em uma cura ou até mesmo imunização deste vírus, alguns personagens da Bíblia, eles tiveram esperança, mas os irmãos sabem qual que era a esperança dessas pessoas? Eu vou falar aqui a esperança de Enoque. Eu quero pedir para os irmãos participar, para podermos ter uma boa dinâmica desta mensagem. Está escrito lá em Judas, versículo 14 e 15, lá depois de 3 João. Judas, quem achar, puder nos ajudar na leitura, está no versículo 13 e 14. O que diz lá? São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos. Muito bem, então o que o Judá falou foi de um acontecimento, né? Esta era a esperança de Enoque, deste acontecimento. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Irmãos, as pessoas hoje, elas têm uma esperança, se nós formos analisar, tão pequena, né? A gente fala tão pequena porque assim, vamos colocar aí, né? Eu não quero estar aqui neste momento como profeta, mas se imunizar esse vírus, achar a cura para esse vírus, será que não vai vir mais nenhum vírus? O que é que os irmãos dizem? Como que o mundo ele vai estar? A palavra de Deus diz que de mal a pior, né? Por isso que a esperança nossa e a esperança de Enoque era para a segunda vinda de Jesus, né? Para que acabasse todo o mal. A esperança de Jó. Jó, capítulo 19, e o versículo 25 ao 27. Os irmãos ou irmãs que acharem que quiser nos ajudar, Jó 19, versículo 25 ao 27. Porque sei que meu Redentor vive, e porque por fim se levantará sobre a terra, depois de revestido esse meu corpo de minha pele. Em minha carne verei a Deus, verei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e os outros de saudade, me desfalece o coração dentro de mim. Muito bem, então Jó profetizou também qual acontecimento? A vinda de Jesus, né? Agora vamos ver o que Davi falou. Salmos
capítulo 50, versículo 3. Qual que era a esperança de Davi? Virá o nosso Deus e não se calará. O povo se irá consumindo diante dele. Ele haverá grande tormento ao redor dele. Muito bem, essa era a esperança de Davi, né? Vamos ver a esperança de Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. O que diz lá? Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Muito bem. Então Pedro também, ele tinha esperança na vinda de Jesus. Agora, irmãos, eu quero que um voluntário ou voluntária leia Apocalipse, capítulo 22, o versículo 12 e o versículo 20. Eis que veio em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E o 20? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Muito bem. Então, João, na ilha de Patmos, também profetizou esse maravilhoso acontecimento, né? E a palavra de Deus, ela vem falando assim, no livro Grande Conflito, na página 299, diz o seguinte: uma das verdades mais solenes e não obstantes mais gloriosas reveladas na Escritura Sagrada é a segunda vinda de Cristo. A doutrina do segundo advento é verdadeiramente a nota tônica das Sagradas Escrituras. Desde o dia em que o primeiro par volveu os entristecidos passos para fora do Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do prometido para quebrar o poder do destruidor e de novo levá-lo ao paraíso perdido. Os irmãos lembram a pergunta que eu fiz? O título da mensagem: você sabe de onde eu venho? Santos homens de outrora aguardava o advento do Messias em glória para a consumação de sua esperança. A vinda de Cristo para inaugurar o reino de justiça tem inspirado as mais sublimes e exaltadas declarações dos escritores sagrados, os poetas e videntes da Bíblia. Dela trataram com palavras encendidas de fogo celestial. Eu quero contar uma experiência para os irmãos. De repente, alguém aqui conhece essa história. Essa história vem falando, sabe do quê? Da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, saiu do Rio de Janeiro uma embarcação, um navio com soldados brasileiros, e eles viajaram por dias para chegar, sabe aonde? Aonde era a guerra? A Segunda Guerra Mundial? Na Itália. E os soldados brasileiros, eles tinham como missão principal tomar um monte, que é famoso esse monte, chamado de Monte Castelo. E quem estava lá em cima? Quem eram os inimigos lá no Monte Castelo? Os nazistas.
E interessante, irmãos, a história contando que era um monte muito alto e quem estava em cima, no topo, era muito privilegiado, porque as pessoas, os soldados que subiam para poder tomar o monte, esse monte ele já fazia 239 dias que ele tinha sido tomado, né? Os nazistas tinham tomado da Itália, dos soldados italianos esse monte. E era muito difícil porque eles cercaram várias partes, né? E eles conseguiam entrar e recuperar o país, né? Só que para essa parte aí, que era do sul para o norte, que era subir no monte, era intransponível. Uns diziam que era impossível, porque os Estados Unidos tentaram subir e foram derrotados. Depois, a Inglaterra tentou e não teve sucesso, também foram derrotados. E foi a França, também foi derrotada. E os brasileiros chegaram lá e eles foram fazer a subida do monte. Só que tinha um detalhe, irmão. Era numa época que o frio era de 20 graus negativo. Vocês imaginam, brasileiro acostumado com o sol, né? Brasileiro de vários estados, né? Por isso que eu perguntei aqui os estados onde os irmãos nasceram, né? Pegar um frio de 20 graus negativo subindo, e era assim, os nazistas conseguiam enxergar os soldados que vinham subindo, e os soldados que estavam subindo para atacar os nazistas não conseguiam ver os nazistas. Agora imagine que desvantagem. E eles pensavam assim: se nós subirmos de dia, nós vamos ser alvos fáceis para eles, né? Então eles pensaram assim: vamos subir à noite. Só que à noite o frio era pior, né? Então, quando não se morria de tiro, se morria de hipotermia, os soldados, né? Mas os brasileiros foram, e eles fizeram a primeira tentativa e foram derrotados. Fizeram a segunda e também foram derrotados a terceira e a quarta vez. Quando foi na quinta tentativa, o comandante juntou todo o exército brasileiro que estava espalhado pela Europa e falou assim: olha, vamos subir todo mundo. E alguns diziam assim: vai subir todo mundo e não vai conseguir na quinta tentativa. Irmãos, segundo uma frase que eles diziam no exército, eles subindo, tinha que subir rastejando, né? E eles foram subir, tinha que subir à noite, porque de dia era fatal subir, porque eles poderiam morrer. E eles pensavam assim: vamos subir 6 da tarde, quando for meia-noite, né? Vamos ver se a gente consegue atingir o cume do monte, né? E eles foram subindo, irmãos, e foi difícil. A frase que eles colocaram era que eles ouviam o soldado ao lado gritando e depois ele ouvia o barulho do tiro. Então, na guerra era assim: você ouvia a pessoa cair e depois ouvia o som do tiro, né? Primeiro vinha o tiro e depois se ouvia o som. E eles subindo o monte, e eles olhavam, um caía, olhava, outro caía. Eu só sei que, segundo a história, quando deu meia-noite, já tinham morrido muitos soldados, e eles não conseguiram até aquele momento atingir o monte, né?
E eles ficavam com medo e com frio e pensando, né? Qual que era a ideia? Desistir, irmãos, era uma coisa assim que, pela história, não passava pela cabeça deles. Se eles voltassem, eles iam tomar tiro nas costas. Se eles seguissem, ia tomar tiro no peito. Então, naquela cena desanimadora, os soldados começaram ali, né, a conversar um com o outro, viram que a cena, a situação era impossível, e eles começaram a conversar. E um dizia para o outro assim: rapaz, nós viajamos juntos, navegamos de navio, e eu não sei quem você é. Quem é você? Um soldado perguntando para o outro, né? E ele dizia assim: eu sou da Bahia. Aí o soldado que é da Bahia dizia assim: olha, a Bahia é muito bom, você precisa visitar a Bahia. E outro dizia assim: eu sou gaúcho. Outro dizia: eu sou de Pernambuco. E cada um ia dizendo, né? Só que o interessante, irmãos, que eles iam falando o que tinha de bom no estado dele, da onde ele era natural. Eu sou da terra do coco, eu sou da terra das montanhas pedregosas. Ele estava falando, um falava de Minas, outro estava falando da Bahia, outro falava de Sergipe. E com isso, irmãos, os soldados fizeram uma música. Eu não sei se os irmãos aqui, em algum momento da vida, já estudaram ou ouviram falar dessa marcha da FEB, era a Força Expedicionária Brasileira. Eles fizeram uma música que era entre o exército, ela é muito conhecida essa música. Mas eles fizeram ali naquele momento crítico, que o brasileiro, eu sei que os irmãos sabem disso, né? Eu vou repetir, o brasileiro, ele é muito festeiro, né? Então, os soldados iam para a guerra e eles levavam instrumentos, eles cantavam. Se os irmãos verem documentário do exército brasileiro indo para a guerra, eles faziam lá no meio daquela dificuldade toda, eles conseguiam fazer festa, né? Mas naquele momento ali, irmãos, eles estavam pensando assim: o que eu vim fazer aqui? Um falava para o outro assim, qual que é o motivo que está me levando eu lutar? Eu estou lutando por política? Eu estou lutando por terra? Qual que é a minha ideologia de estar aqui e morrer? E eles começaram a falar um para o outro, né? Olha, a minha terra é muito boa, a minha terra tem muita água, a minha terra tem muita montanha. Eles lembrando da sua terra, né? E eles começaram a cantar, subindo o monte e cantando aquela marcha, né? E eles cantavam assim: você sabe de onde eu venho? Aí ele dizia assim: eu venho do Morro do Engenho. Ele estava contando que ele estava vindo natural da terra dele, né? Aí outro dizia assim: das selvas dos cafezais. Um vinha do Maranhão, segundo o que ele vivia na sua terra. E tinha uns que diziam assim: eu não tenho muito o que falar da onde eu venho, né? Mas eu deixei uma noiva lá. Eles falaram, né? Eu deixei uma noiva e eu falei para ela que eu ia voltar para casar com ela. E eles cantando aquela canção, e um falava porque tinha tantas coisas boas da onde eles eram natural. Irmãos, eles cantaram essa marcha, e antes de raiar o dia,
lá no Monte Castelo, com essa canção que eles fizeram e continuaram a subir no monte, eles queimaram uma bandeira nazista que estava lá no cume do monte, e eles fincaram uma bandeira do Brasil. Agora, os irmãos sabem o motivo que fizeram eles fazer isso e voltar? Eles tinham deixado, irmãos, eles tinham um motivo especial para voltar para casa. E o que eu queria dizer para cada um de nós aqui nesta manhã é: você sabe de onde eu venho? Porque o inimigo, a todo momento, ele está tentando fazer uma troca conosco, oferecer um pequeno sonho pelo reino eterno, alguns momentos de aplauso por uma morada no céu. Ele quer fazer uma troca tão desvantajosa conosco. Ele quer dar um pouquinho de fama para nós, e ele quer trocar pelo jardim do Éden aquilo que Deus tem preparado para nós desde a fundação do mundo. Então, irmãos, vamos, quando vir a tentação, quando vir o inimigo querendo nos propor, fazer propostas indecentes, que possamos falar igual Jesus falou para eles. Quando ele foi tentar Jesus disse assim, não em palavras, né? Mas ele entendeu: você sabe de onde eu venho? Então que esta possa ser a nossa mensagem para este dia, e que possamos responder a tudo e a todos, que quando vir a dificuldade, possamos lembrar que Deus, Ele quer nos levar de volta para o lar, assim como aqueles soldados tiveram tanta vontade, e só foi porque eles tiveram esse motivo, eles queriam voltar para casa. Que possamos ter esse objetivo na nossa vida, para que possamos voltar também para o lar, né? Esse é meu desejo e oração para mim todos nessa manhã. Amém. Amém.